Graça e paz, irmãos. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Hoje eu estou sem meu cafezinho aqui. Nós estamos indo para o nosso quarto episódio do Porção Dobrada. Porção Dobrada é um estudo que a gente tem feito, né? Que nós estamos fazendo da palavra do Senhor, que já está virando rotina, né? Eu agradeço a cada um que tem acompanhado, agradeço a cada um que tem comentado. Cada um que tem deixado like, isso fortalece muito, ajuda muito a gente na divulgação para que mais pessoas, mais e mais e mais, sejam alcançadas pela palavra do Senhor, né? E vocês têm feito parte disso, vocês têm nos ajudado a divulgar. Quando você compartilha nos seus grupos do WhatsApp, deixa o like, é, é, comenta, isso tudo ajuda ao YouTube divulgar para mais pessoas. Isso eu tenho a agradecer a vocês. E se você está chegando agora, deixa o like já de uma vez para ajudar a gente. Compartilha com os grupos de WhatsApp. Esteja disseminando a palavra do Senhor, né? Seja um disseminador da palavra do Senhor, né? E hoje nós vamos fazer um estudo em cima de Provérbios. Provérbios 10, versículo 31 e 32. Quem tiver com sua Bíblia aí, pode abrir. Como eu sempre falo, quando eu faço meu devocional aqui em casa, eu gosto de botar uma musiquinha, um louvor, né? Bem baixinho, para a gente já ir entrando nesse clima para o Espírito Santo ir usando a gente e entrando naquele clima, né, de ser cheio do Espírito Santo, né? Então, se você tiver a oportunidade de botar um louvor baixinho, para você já ir as palavras, o Espírito Santo já ir te enchendo, te usando, para que você entenda a palavra mais, de forma mais fácil, né? Provérbios 10, 31 e 32. Quem achou, deixa um comentário aí no chat, né? Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Eu estou aqui com o boné da Elevita, né? Que é um dos nossos apoiadores. Lembrando, lembrando que se você também quer apoiar no meu tratamento, todo o dinheiro arrecadado a gente tem revertido ao meu tratamento. Para quem não sabe, eu faço tratamento oncológico já há 2 anos e meio e todo o dinheiro arrecadado com os programas aqui do canal, a gente é revertido para o meu tratamento. Eu agradeço muito a todas as pessoas que têm contribuído com qualquer valor. Qualquer valor é muito bem recebido. É, as pessoas que têm contribuído, Deus tem enviado verdadeiros anjos para poder ajudar a gente. Que você possa, se Jesus tocar no seu coração, o QR Code que está aparecendo aí é um QR Code Pix, tem a chave Pix também na descrição, tá bom? Eu estou aqui com o boné da Elevita, do meu irmão Christian, que é um dos apoiadores do nosso canal desde o início, desde o início. Christian, quando eu estava com um notebookzinho positivo, sem condição, ele falou assim, start, Alex, do jeito que você tiver, que Deus vai dar um jeito. E ele estava certo, Deus foi colocando pessoas no nosso caminho. Hoje, graças a Deus, nós temos uma estrutura razoável que dá para poder fazer um podcast com o mínimo de qualidade para vocês, mas a gente quer sempre mais, porque fazer algo para o Senhor é muito bom, mas que a gente tenha que a gente faça com excelência, fazer da melhor forma possível, isso é indispensável, né? E vamos lá, vamos fazer nossa oração para a gente começar nosso estudo, entregar esse devocional de hoje nas mãos do Senhor. Vamos lá? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus. Graças te damos, pois só o Senhor
tem as palavras de vida eterna. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos comprou com um alto preço. Obrigado por ter enviado seu Filho amado Jesus para poder morrer em nosso lugar. Mesmo nós não merecendo, Senhor, o Senhor nos pagou o alto preço por nós. E por isso nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos pecadores, a carne é fraca e nós pecamos, mas fortifica-nos, Senhor. Cada dia mais, fortifique a nossa fé, nos lave para que possamos cada vez mais chegar mais perto do Senhor. Como aquela mulher com fluxo de sangue, que ela lutou tanto, enfrentou a multidão para apenas tocar na orla do seu manto, porque ela tinha fé que se ela tocasse, ela seria curada. Então, fortifique a nossa fé para cada dia a gente poder estar mais próximo ao Senhor, a ponto de poder tocar na orla do teu manto, Jesus. Ó Deus, esteja conosco, guia-nos nesse estudo que nós vamos fazer hoje, que é importantíssimo para a nossa vida cristã. Que o Senhor possa estar nos guiando, nos levando e nos abrindo nossas mentes para poder entender o que a palavra do Senhor quer nos dizer nesse dia. Ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada um que está assistindo. Que o Senhor possa estar entrando com providência nos problemas, na vida de cada um que está assistindo. Que o Senhor possa estar tomando a frente das dores, dos sofrimentos, das angústias e livrando, Pai, seja qual for o problema que a pessoa está passando nesse momento, que o Senhor possa estar entrando com providência nesse momento. Ó Pai, agradeço por todos, Pai, que têm nos assistido, todos que têm nos ajudado, todos que têm lutado conosco, todos que têm intercedido por nós. Pois sabemos que a guerra não é fácil, a luta não é fácil, e sozinho não conseguiríamos, Pai. Mas o Senhor está ao nosso lado o tempo todo e enviando verdadeiros anjos para lutar essa guerra conosco. E eu agradeço cada dia por isso, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deste, que o Senhor possa preparar nossas mentes para receber agora a palavra do Senhor. Essa oração faço agradecido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então é isso, né? Nós vamos estudar hoje a palavra do Senhor, que está em Provérbios 10, versículo 31 e 32, que fala da boca. Poder da boca, poder da língua, né? O que nós precisamos saber sobre isso hoje? O que nós precisamos saber, o que nós precisamos entender? Eu vou trazer aqui uma breve reflexão do que eu mais ou menos entendi, do que Jesus colocou no meu coração para trazer para os irmãos nessa manhã. Vamos ler o versículo, Provérbios 10, 31 e 32, diz assim, versículo 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua perversa será exterminada. Os lábios do justo sabem o que é bom, mas a boca dos ímpios somente o que é perverso. Olha que coisa forte, né? E hoje nós estamos falando de algo muito, mas muito importante para a vida cristã. O teor das palavras que saem da sua boca. O que você está proferindo? Você já parou para pensar? Você está sendo sábio? Está proferindo palavras que edificam? Suas palavras têm edificado a vida de alguém? Ou você está sendo relapso? E tem proferido palavras que às vezes afastam pessoas, em vez de atraí-las para o reino, afastam pessoas do reino. O que você tem feito? Vamos começar com essa reflexão? Vamos refletir, nós, todos nós. Vamos refletir o que nós temos feito, sim. As palavras têm um poder muito forte, irmãos.
As palavras têm um poder muito forte. Se o que pensamos já diz muito sobre a gente, imagine o que a gente fala. Imagine o que sai da nossa boca, o testemunho que nós damos na rua, no dia a dia, no nosso trabalho. O que é que você está testemunhando? Qual testemunho você tem deixado? Já parou para pensar nisso? Que as pessoas podem ir a Cristo dependendo, às vezes, de uma palavra que você disser, mas as pessoas também podem se afastar definitivamente de Jesus, dependendo do que você falar. Você vai me falar, Alex, mas eu sou um Zé Ninguém. Que palavra minha que vai afastar ou que vai levar alguém a Cristo? Sim, nosso testemunho tem muito poder, irmãos. Não adianta a gente falar uma coisa e agir completamente diferente. Também como não adianta a gente agir de uma forma e chegar e dar uma palavra de morte para uma pessoa. No versículo 31 e 32, a primeira parte dos dois versículos, ele exalta a sabedoria das palavras, do que você profere. E como as palavras podem produzir bom testemunho, né? Testemunho em abundância, como diz aqui, ó, a boca produz sabedoria em abundância. Sabedoria é você testemunhar, é você passar à frente o que você aprendeu. Quando o rei Salomão lá atrás, que o Senhor aparece para ele em sonho e pergunta o que ele queria, queria sabedoria, né? Então, assim, a sabedoria ela produz frutos em abundância. Então você está sendo sábio nas suas palavras? Na primeira parte do versículo 31 e 32, no 32 ele diz: os lábios dos justos sabem o que é bom. Nós temos que produzir palavras boas, irmãos. Nós temos que ser mensageiros do Senhor, né? E a nossa boca define qual a mensagem que nós estamos levando. Se você chegar para alguém que seja dentro ou fora da igreja, com uma mensagem de paz, agradável, de sabedoria, de acalento, né? Isso tudo produz um testemunho, produz como que eu posso dizer? Fugiu agora a palavra. Produz uma corrente, né? Que vai unindo as pessoas, que vai levando essa você profere uma palavra de, de bem-estar para uma pessoa aqui, essa pessoa se sente tão bem que quando encontra outra também vai proferir outra palavra boa e assim vai produzindo essa corrente do bem. Mas quando você profere uma palavra mal para uma pessoa, isso pode acabar com o dia daquela pessoa, com o mês daquela pessoa, até com a vida da pessoa. Então nós somos mensageiros do Senhor. Nós temos que levar às pessoas palavras boas, palavras de sabedoria. Eu lembrei do versículo aqui que está em Eclesiastes 12, versículo 11. Eclesiastes 12, versículo 11, que diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como os pregos bem fixados. São as palavras coligadas do mestre. Coligidas. Vou repetir o versículo. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligidas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor, que é o Senhor, né? Então, assim, aqui nesse versículo diz que as palavras, se elas forem bem empregadas, elas vêm diretamente do Senhor, né?
O versículo exalta a palavra do sábio, que são como aguilhões. Sabe o que que é um aguilhão, irmão? É aquela vara comprida, que tem no final dela um, um- uma lâmina de corte, uma ponta aguçada, uma ponta firme, para poder tocar o gado, aquelas, né? Aquelas varas que se usavam antigamente, hoje em dia nem sei se usam mais, mas se usavam aquelas varas firmes para tocar o gado, coisa. E o versículo diz que são como são a palavra dos justos são como dos sábios, são como aguilhões, são como pregos firmes, são como coisas justas, né? Coisas firmes, que não há corrupção. São, porque se você botar na sua parede aquele prego que, ah, peguei aqui o prego, mas ele tá mais ou menos, mas vai segurar o quadro. Mas por quanto tempo ele vai segurar aquele quadro? Chega uma hora que ele não vai segurar. Mas não, pregos firmes. A palavra dos justos são como pregos firmes. Você pode se pendurar neles, são como aguilhões, aquelas varas firmes que usam para tocar gado, aquele animal forte, pesado. Então são como aguilhões, são como pregos firmes, as palavras do justo. Coisa bem fixada. Então, assim, essa passagem de Eclesiastes diz que quando a palavra do sábio é bem empregada, ela vem diretamente do Senhor, né? Ela vem diretamente do Senhor. As palavras são como algo firme, né? Diz que o versículo aqui está dizendo, a palavra é algo firme e a palavra do justo é assim. É algo firme que, né? Não tem, hum, é, por exemplo, vamos supor, esse aguilhão, a palavra do justo é como um aguilhão, é como se fosse preparada para cortar o mal, entendeu? Uma ponta afiada tão forte que quando a palavra má chega, quando o mal chega, o aguilhão chega para separar, para cortar, né? Então assim nós devemos ser. Nós devemos proferir palavras que gerem no outro o desejo de seguir em frente. Nós devemos, perdão, irmãos, nós devemos proferir palavras que tragam no outro o desejo de poder, de querer seguir ao Senhor, de querer viver uma vida de santidade, de querer largar o pecado e viver na vida em Cristo. Assim como na primeira parte do versículo, dos dois versículos, vamos voltar lá em Provérbios. Na primeira parte dos dois versículos, eles exaltam o que a boca do justo produz. Mas na segunda parte dos dois, eles falam do que a boca do ímpio produz. Na segunda parte diz: mas a língua perversa será exterminada. E na segunda parte do versículo 32 diz: mas a boca do ímpio somente o que é perverso, só produz o que é perverso. Está aqui bem claro dizendo que a boca do ímpio só produz o que é palavras torpes, palavras perversas, palavras de dor, palavras de sofrimento, palavras de morte, palavras que podem exterminar uma vida. Tem noção, irmão? Que as palavras têm um poder tão grande que podem exterminar uma vida, podem fazer com que a pessoa tire a própria vida. Nós passamos agora pelo Setembro Amarelo, que foi um mês de conscientização à valorização da vida, né? Não gosto nem de dizer essa outra palavra, mas que onde as pessoas, tem pessoas que por alguma palavra que a gente, ainda mais se for uma pessoa muito próxima, se você profere uma palavra de desânimo, uma palavra ruim para essa pessoa pode pensar coisas muito ruins. Então, a vida do cristão tem que ser pautada pelo testemunho. E o testemunho do cristão, a maior parte vem pelo que o cristão
faz, mas também pelo que ele fala. E o que ele fala é muito importante, porque às vezes nós não nos ligamos no que nós falamos. E nós devemos nos ligar. E qual a maneira de fazer isso? Nós vamos chegar lá. É, as palavras que não edificam, como diz no segundo versículo, da mesma forma que as palavras que edificam podem levar as pessoas a Cristo, as palavras que não edificam podem afastar. Eu já disse isso. É, e palavras que não edificam, que não condiz com as escrituras, é, se a gente fizer proferir essas palavras, a gente está fazendo como os ímpios, disseminando ódio, disseminando avareza, disseminando a morte, etc. E por aí vai. A palavra do Senhor diz também lá em Tiago. Tiago, Tiago, eu separei aqui. Tiago 3, versículo 8. Tiago 3, versículo 8. Mas a língua do homem, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Olha só que forte. A palavra tem poder. A gente já tem até um louvor, né? A palavra tem poder. Ela pode abençoar, mas se maldição. Se será. Eu não lembro direito esse louvor, mas assim, a nossa língua é cheia de veneno. E de veneno mortal, tá? Como diz a palavra. E o veneno mortal que está presente nas palavras que às vezes as pessoas proferem sem edificação nenhuma, são perversas e é duro de lidar. Por isso que nós temos que ter cuidado. Porque assim, Alex, você está dizendo que tudo que eu falo, eu estou falando errado. Não, não estou falando você. Existem pessoas na vida que eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Para a gente iluminar isso aí. Todos sabem, eu passo por um problema, luto contra o câncer já há 2 anos e meio, mas quando eu estava no início, minha cabeça ainda muito bagunçada, tal, eu encontrei um amigo na rua, aí eu cheio de com a cabeça muito bagunçada, esperando uma palavra de apoio, de acalento, um abraço, um segue em frente, estamos contigo, né? Encontrei esse amigo na rua e ele chegou para mim e falou assim: "Você tá com um problema onde?" Na época eu tava com um problema que eu sabia que eu tinha tirado do intestino e tava só no fígado. Eu falei assim: "Não, eu tô com um problema no fígado, tirei do intestino, tô com problema no fígado." Ele virou para mim na mesma hora, na lata. No fígado é brabo. Meu tio descobriu no fígado 3 meses e morreu. Cara, aquilo na hora me destruiu de uma tal forma que eu saí dali abalado mais do que eu já estava. Fiquei dias para me recuperar. Para vocês terem noção como que a palavra tem poder. Diferentemente de pessoas que chegam até a mim e chegavam e chegaram e chegam. Alex, estamos orando por você. O Senhor tem providenciado a sua cura. Você é um milagre nas mãos do Senhor. Essas são palavras que te dão força para seguir, entendeu? Então, assim, nós cristãos, nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é com o Senhor. E para a gente cumprir essa responsabilidade que nós temos com o Senhor, nós temos que manter o nosso testemunho, tanto como a gente age, quanto como a gente fala.
A boca tem um poder de abençoar e de amaldiçoar gigante, e a palavra do Senhor diz que a língua, quando proferir, quando usada de maneira errada, ela tem um veneno mortal. Meus irmãos têm noção do que é isso? Que nós possamos entender quando o versículo lá em Provérbios diz: a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua perversa será exterminada. Os lábios do justo sabem o que é bom, mas a boca dos ímpios somente o que é perverso. Sejamos sábios nas nossas palavras. Busquemos ao Senhor. Deixe Ele nos encher, Senhor. Deixe Ele nos encher. O que você escolhe hoje? Abençoar ou amaldiçoar? É difícil uma pessoa que vai escolher amaldiçoar a outra, né? Mas então, como fazer isso para que eu tenha na minha vida esse ânimo de poder abençoar as pessoas? Deixa o Espírito Santo te encher. Se encha de Cristo. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Esvazia-me de mim, enche-me de ti, Senhor. As palavras têm um poder tremendo. Mas cada dia mais nós temos que tentar nos encher do Senhor, para que possamos viver uma vida fiel, uma vida justa, e que mais pessoas venham até Jesus, se possível, pelo que a gente falar para elas, da maneira que a gente age com elas. Que não afastemos pessoas de Jesus, mas que possamos trazer cada vez mais, que o nosso testemunho seja tão grande, que nós nos esvaziemos tanto, que a ponto da pessoa olhar e ver Jesus transparecer em nossa face. Que isso seja rotina na nossa vida. Senhor, esvazia-me de mim, enche-me de ti, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento, como vaso na mão do oleiro, Senhor. Que isso seja rotina em nossas vidas. Que isso seja rotina nos nossos afazeres. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar para caminhar para o final? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pelo estudo que o Senhor nos proporcionou hoje. Que pessoas possam abrir os olhos, Pai, mas os olhos espirituais. Que o Senhor possa estar abrindo nossos olhos espirituais, para que possamos cada vez mais nos esvaziarmos de nós e enchermos de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar conosco o tempo todo, Senhor. Que o Senhor possa estar nos guardando o tempo todo, como tem sido todo o tempo. Que o Senhor possa estar nos dando um dia abençoado nesse dia. Que nossas palavras sejam palavras para edificar e para gerar bom testemunho e que tragam pessoas até o Senhor, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, pois o Senhor tem sido Deus de misericórdia, pois o Senhor tem sido um Deus que faz milagres e tem, como fez ontem, faz hoje e fará sempre, Pai. O Senhor tem sido um Deus provedor. Obrigado, Pai. Não merecemos tanto, mas mesmo assim o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, a mesmo aqueles que nós não enxergamos, que o Senhor nos livra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesse momento eu te peço mais uma vez, Pai, abra os nossos olhos espirituais,
para que possamos nos desviar das setas, dos dardos inflamados do maligno, e enxergar somente o que é bom, somente o que o Senhor tem preparado para nós. Abra os nossos olhos, Pai. Enche-nos do Senhor. Ó Deus, essa oração eu faço sem merecimento nenhum, mas oro no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso quarto episódio finalizando por aqui. Agradeço mais uma vez a todos que têm nos assistido. Agradeço mais uma vez a todos que têm comentado, deixado like, compartilhado. Compartilhe esse vídeo. É um assunto delicado, mas um assunto que a gente precisa cada vez mais relembrar. Nós precisamos produzir bom testemunho, e bom testemunho vindo através do que falamos. Agradeço cada apoiador do canal, né? A Elevita, a Padaria Cesário, o Werneck, a Gás Forte, nosso irmão Marquinhos Rose, também a Top Doces, Doces São Fidélis, todos os apoiadores, StarTech, todos os apoiadores, vocês também que apoiam o nosso canal. Se você quer apoiar o nosso canal, o QR Code que está aparecendo é um QR Code Pix. Tem a chave Pix na descrição do vídeo. Vai ajudar muito no meu tratamento. Qualquer valor ajuda muito. Cada ida em Muriaé a gente gasta em média 150 a 200 reais. Cada ida a Muriaé. E o Senhor tem provido em todos os detalhes. E eu gostaria de estar agradecendo a todos. Gostaria de estar fazendo convite para amanhã, estar de novo conosco, às 7 da manhã. Se não, assista a outro horário. Agradeço de coração a presença de cada um. Deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos, faça com que a palavra seja disseminada para mais pessoas. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, às 7 da manhã. Tchau, tchau.